Voltamos com o Gente em Destaque, hoje com a jornalista Sônia Soluna, a primeira contratada aqui da TV Câmara Jacareí. Ô Sônia... Estou virando lenda aqui, né? Já. Eu e o Rui, porque o Rui chegou um pouquinho antes de mim. O Rui chegou em setembro de 2007. Então, eu cheguei em janeiro. Janeiro de 2008, né? Mas Sônia, a gente falou da sua infância no bloco anterior, e eu queria saber agora no comecinho desse, por que você escolheu o jornalismo para trabalhar? Ou se você chegou a trabalhar adolescente em algum comércio, não sei, aí você pode falar pra gente. Eu escolhi o jornalismo, acho que não foi nada, acho que foi mais emoção do que ter consciência daquela profissão, de eu vou escolher jornalismo. E eu acho, a gente estava falando da minha família no bloco anterior, né, do meu pai especificamente, assim, eu acho que a minha, parece maluco, mas se eu pensar hoje, o que me vem assim no coração, eu acho que o grande influenciador de eu ter escolhido essa profissão, sem mesmo ele saber, foi meu pai. Porque assim, a gente vai puxar muito longe, mas para mim faz sentido. Eu fui uma criança que eu sempre ouvi história. Meu pai sempre contou história, desde que eu era bebê. Então meu pai contava história e eu cresci ouvindo histórias. Toda noite antes de dormir eu tinha que ouvir história. E eu amava. Então ele lia. Quando eu venci, já não tinha mais livro para ler, eu falava assim, então inventa. Ele inventava até eu dormir. E assim eu cresci. E mais ou menos assim, logo que eu comecei a ler, meu pai assinava jornal, Estadão, enfim. E eu comecei a olhar o jornal. Então eu lia, eu sabia ler, mas claro, eu não tinha noção do que eu estava lendo. Mas eu gostava de folhear o jornal, eu gostava de ler o jornal. E aquilo chamou a atenção até do meu pai, porque uma época ele queria parar de assinar jornal, porque não dava tempo, mas ele falou, não, eu não vou parar de assinar, porque, olha, a Sônia, ela gosta de ler. E eu também cresci lendo jornal. Então, eu acho que meu pai, sem saber, ele foi um grande influenciador. Por causa disso, eu sempre gostei de ler muito, sempre gostei de ouvir e contar a história. Eu acho que isso é uma das... isso, né? Eu não sei se é qualidade, mas enfim, é a base para um jornalista. Pelo menos eu entendo assim. Eu acho que um jornalista, ele gosta de ouvir história, gosta de contar a história, gosta de conversar, conhecer a história de pessoas. Então, eu acho que muito foi por isso. Eu nunca pensei assim, poxa... Aí quando foi a época de escolher a profissão, eu falei, eu vou fazer jornalismo. Mas hoje, pensando, eu acho que muito vem disso. Seu pai contando histórias. De contar história, de adorar ler, de estar em contato com jornal, assim, desde muito pequenininha, de gostar de ler jornal, gostar de pegar no jornal, até hoje, né? Sério. Vamos ver, a gente tem umas fotos da carreira da Sônia. Vamos continuar. Sônia, vamos falando em cima dessa foto. Essa foto é bem no comecinho da sua carreira? Essa foto, eu estava no Rio. No Rio, ó. Meu Deus. Quanto tempo. Essa foto, eu trabalhei era como a TV Cultura aqui, que é a TV, eu nem sei TV se hoje TV é isso. TV Educativa. Que ela tinha uma parceria com a Fiocruz. Então eu trabalhava nessa área de fazer documentários, cobrir documentários. Então a gente viajava, Manguinhos, ali. A gente viajava pelo Brasil cobrindo documentários, não, cobrindo congressos. Então a gente ficava uma semana, a equipe toda, cobrindo congresso. Então, por exemplo, Congresso Internacional de Aleitamento Materno. Então vinham especialistas da França, da Inglaterra, eram eventos grandes mesmo. E a gente ia fazer cobertura, aí transformava num programa, numa espécie de um documentário para exibir. Era bem para esse lado educativo. E foi uma época muito bacana, muito, muito legal, assim, na Fiocruz, lá na TV, no Vamos Rio. ver a próxima foto, então? Aí na Band Vale já, eu tô na Band. Aí eu tava na Band, nem lembro. Aí eu acho que foi aquela época do Pinheirinho, lembra o Pinheirinho, em São José, que foi uma loucura. Sempre dava muita confusão lá.
E eu acabava que, como eu conhecia muito, porque lá foi uma área de risco, acabou se tornando uma área difícil. Para entrar lá, os jornalistas não entravam com facilidade, porque eles eram fechados, eles tinham medo, né? Acho que todo mundo lembra dessa história, né? Foi um espaço que acabou sendo invadido por pessoas que... Era da terra daquele Nagir Narras, né? Isso, exatamente. E aí aquilo foi tomando uma proporção, aquilo foi ficando imenso, gigante, se tornou uma cidade quase. Tinha assim... farmácia, tinha padaria, tudo feito de barraca de papelão, mas eles foram se instalando ali e aquilo foi crescendo, tomando uma força que a polícia, nem o governo, nem na prefeitura na época, ou o governo estadual, eles não conseguiam tirar mais aquilo. Era muito... aquilo ficou um problema muito sério. Tinha o lado das famílias, tinha muita criança, mas tinha o outro lado também. Então, eu acabei criando uma afinidade ali de tanto que eu ia. Então, eles chegavam, eles me conheciam. Tinha o Marrom, que era o chefão lá. Então, eu já entrava, eu conseguia entrar sem falar. E essa foto, se eu não me engano, foi de uma das tentativas da polícia entrar, enfim... foram anos ali com um problema bem sério, né? Você ficou quantos anos na Band Vale, mais ou menos? Eu fiquei, acho que 4 anos, 5 anos. E qual foi a reportagem que mais te marcou nesse tempo de TV Band Vale? Tem tanta história, olha aí. Tem mais uma da Band aí. Tem mais uma, e tem uma que eu imagino que é lá no Pinheirinho mesmo. Uma história que me marcou, tem tanta história, né? Mas eu acho que assim... Aí, ó, essa daí eu tava no meio do pessoal... No Pinheirinho, foi super tenso esse dia, que a polícia estava para invadir, a população foi em cima, a gente ficou horas acompanhando essa negociação, e eu consegui entrar, porque eu tinha essa relação bacana, eu consegui conquistar a confiança deles. Então eu entrava aí, e o pessoal me conhecia, e não era todo jornalista que eles deixavam entrar, porque era uma zona de risco ali, e eles se sentiam ameaçados. Eles tinham confiança em você, né, para entrar lá. Isso. E outros, eles ficavam assim, será que ela vai falar mal? Será que ela vai entrar aqui para depois ficar criticando a gente? Então, claro, eu procurava ser completamente imparcial, que é a nossa função, né, de jornalista, mas eu consegui conquistar a confiança. Então, eu entrava... muito lá, eu tinha trânsito livre lá no Pinheirinho. Vamos ver então a próxima foto que a gente tem da carreira da Sônia. Aí no SBT, essa né? também faz tempo, eu trabalhei 2 vezes aí, essa foi a primeira, nossa, Olha, Rodrigo, eu vou te dizer que também eu fui pioneira aí, de verdade. É afiliada do SBT? Isso. Em Sorocaba? Nessa época, a gente começou a trabalhar no jornal. Então, a gente tinha a expectativa. Você vê, eu sou pioneira nessas coisas. Mas é bom porque eu sou pé quente, viu? Porque lá deu certo, super certo, Continua dando até hoje. né? Aqui também um sucesso, hoje a TV é um sucesso. Então, você viu, né? Eu sou pé quente, eu dou sorte. E nessa daí, a gente queria implantar um jornal. Só que era difícil, um jornal diário. Então, a gente começou com boletins. De meia em meia hora... eu entrava apresentando boletins ao vivo e assim é que começou o jornal, nessa época. A gente ainda não tinha uma estrutura para um jornal, não tinha equipe, para variar. Eu cheguei, não tinha equipe, daí eu falei, vamos implantar um jornal, e a gente começou a trabalhar. Só que eram boletins ao vivo, feitos do estúdio. Porque não tinha. Então, era uma nota, que a gente chama, né, nota pelada, às vezes, com uma ou outra foto, a gente conseguia, as pessoas mandavam. Só você lendo as notícias ali, na câmera. Isso, foi essa época. Aí depois, quando eu voltei, aí já tinha estrutura de jornal, aí é um jornal que é hoje, né? Vamos ver então mais uma foto da carreira da Sônia. Essa daí é o momento de descontração. Era a turma da TV Câmara em 2008, acho que é confraternização de fim de ano de 2008, né? Eu acho que era. Olha lá, galerinha, olha você lá, Rodrigo. Foi no apartamento da Graziella, né? Foi a Grazi, Graziella Marques. Olha o bebê, olha o Miguel do Marcelo, e olha a filhinha do outro, do Coda. 10 anos hoje. Hoje ela tem 10 anos, né? Tá aí, ó. Vamos ver a próxima foto. Aí pra TV Câmara também. Essa foi o Caminhos da Santa. O Rui que tá de costas ali. O Rui, lógico, eu e o Rui, né? Estava
a gente chegou, aí a gente já tinha chegado, a gente chegou com um barquinho, né? Chegamos são e salvos lá. Aí a gente tomou uma balsa para andar mais um pouco, conhecer, ir ali até um espaço onde a santa provavelmente dizem que foi encontrada, enfim. Vamos ver a próxima? Também aí, no documentário. Vamos ler, pode passar a próxima foto. Aí é o espaço parlamentar, né? O cenário, O Rui, e se eu não me engano, é a vereadora que está ali, a Maria Correia, né? É a Maria Correia. O lugar onde é esse estúdio hoje é onde a gente grava os offs das nossas reportagens, né? Reportagens, olha lá. Vamos ver mais uma foto. Mais uma foto de bastidor. Verdade, do espaço parlamentar, mais uma. Aí a antiga central, né? Olha, que nossa central. central. Que é a sala onde a gente ficava, né? A sala é ali, a minha mesinha do lado, a tua aqui do lado, todo mundo espremido. Essa foi a primeira foto que eu tirei assim que eu cheguei. A Grazi, que era fotógrafa, né? Uhum. Ela falou, a gente precisa fazer uma foto para mandar para os jornais, para fazer a divulgação, estava divulgando, né? Aí a gente foi para lá, perto dos equipamentos, e a Grazi fez essa foto. Foi assim, no primeiro dia que eu cheguei na TV, essa foto. Eu estava ainda desconfiado da TV Câmara ainda. Nessa época eu estava com medo. Eu falei, vamos ver que furada. A próxima foto. Acabou, né? Ô, Sônia, hoje você está ainda em Sorocaba, trabalhando lá com um programa que chama Caras e Fuças. Isso. Programa de animais. De animais, de pet. Que assim... aquela hora que você me perguntou do carreira, enfim, eu cheguei a prestar veterinária. Prestei assim, mas aí acabei indo mesmo para o jornalismo. Ao mesmo tempo do jornalismo? Sim, numa faculdade, enfim. Falei, vou prestar. Mas por quê? Na verdade eu não queria carreira hoje eu vejo de veterinária, não era isso. Eu queria estar junto de animais que eu adoro. Desde muito pequena, eu sempre tive animal, eu sempre curti muito bicho. Já tive cachorro, gato, papagaio, porco, coelho, tudo. E aí, eu hoje, depois de um tempo, eu falei, poxa, e por que não transformar esse amor que eu tenho, unir ao meu trabalho de jornalista, o meu conhecimento, né, essa bagagem, e fazer um trabalho na área pet, um quadro na área pet. E aí eu, pensando assim, criei o Caras e Fuças, que ele mostra de tudo um pouco. Ele mostra, a gente já levou cobra para o estúdio, mostrando animais silvestres, falando sobre animais silvestres, quer dizer, uma conscientização de que tem pessoas que têm animais silvestres em casa, cobra, enfim, mas o cuidado para que não tenha, na hora de comprar, comercialização ilegal. E aí a gente acabou levando para o estúdio uma jiboia, deu maior repercussão, o pessoal falou um monte, o veterinário foi, claro, uma jiboia, ela não é venenosa, mansa, e a gente foi com ela. Aí a gente mostra desde da área de prestação de serviço, aí curiosidades como tatuagem, pessoas que tatuam o animalzinho no corpo, ONGs, ONGs com a doação de ração, adoção consciente de animais. A gente levou um cachorro que ele é um sucesso na internet, que é o Antônio, que ele é de São Paulo, que ele um dia subiu escada rolante em São Paulo e fez um sucesso, um golden gigante. E eu convidei, ele foi para Sorocaba, a gente reproduziu essa cena lá e foi muito engraçado, assim, parou o shopping para ver o Antônio. Então são várias matérias, acho que esse mundo tem um monte de coisa, né, de pet, tem... É um assunto que não acaba, né, porque sempre aparece... alguma novidade, seja do ramo da veterinária, ou seja de ramo de brincadeiras, né? Sim, sempre tem... Sim, e hoje em dia tem pesquisas aí que comprovam que as pessoas estão cada vez mais ou morando sozinhas, ou casais sem filhos. E aí acabam, né, pode parecer meio maluco, mas acabam optando por ter um pet, substituindo aí, enfim, maluquice ou não, mas isso rola, né, tem... E então esse mundo de pet está crescendo demais, né? As pessoas tá cada vez com mais espaço para os animais. E eu acho legal. E eu
entrei nessa, assim, não por um modismo, nada disso, por realmente gostar. Eu adoro estar no meio, adoro para quem prestou fazer veterinária, matéria. né? Pois é. Mas aí eu falei, não, a minha área é comunicação, mas aí eu... Mas a paixão continua nos pets, né? Eu acho que eles são muito do bem, assim, não tem como, né? Um cachorro, assim, super do bem. É uma TV a cabo de Sorocaba? É a TVR, é uma TV canais 23 e 26 da NET. A cabo. E depois na internet, né? Tem a fanpage do Caras e Fuças, tem a minha página do Caras e Fuças. O pessoal aqui de Jacareí pode assistir, então, pela internet. Pode. Então, eu até convido quem quiser assistir, tá lá, ou na minha fanpage, Sônia Soluna, ou no Caras e Fuças, tem todas as matérias, os links, dá para o pessoal assistir e curtir também. Sônia, nesse quase finalzinho do nosso programa aqui, a gente passou algumas imagens suas de 2008, apresentando esse programa aqui, o Gente em Destaque, e hoje a TV Câmara está fazendo 10 anos. E eu queria te perguntar como é que você vê a passagem do tempo, porque cada vez mais, tudo mais rápido, hoje em dia as pessoas não têm tempo para mais nada, é só a cabeça baixa olhando para o celular assim. Como é que você, a passagem do tempo na sua vida, esse enriquecimento de experiências na sua profissão? Eu acho que isso que você citou, as pessoas cada vez mais conectadas ao mundo, né? Mas cada vez mais no mundo delas, cada vez mais sozinhas. E eu acho que isso não é bacana. Eu acho que essa passagem do tempo com a tecnologia junto, eu acho que aí tem o lado bom, sim, mas acho que as pessoas se isolam muito em função de estar ali, enfim. Então eu acho que as coisas talvez fossem até mais simples antes. Talvez sim. É difícil a gente... Mas eu acho que, de repente, elas eram mais simples, elas eram até mais verdadeiras. Não sei se eu posso dizer assim. O tempo passava mais devagar, né? Sim. Talvez por causa dessa correria, a tecnologia, que é super útil para a vida da gente, mas a tecnologia que acaba acelerando tudo. Hoje em dia, tudo aconteceu aqui, já está todo mundo sabendo, né? Aconteceu do outro lado do mundo, já está todo mundo sabendo. E essa banalização mesmo, muitas vezes, que as notícias acabaram tomando no sentido dessa facilidade em postar, todo mundo, que é muito legal. Hoje tem a sua rede social, ela posta, mas também tem um lado que acabou banalizando muita coisa, e eu acho que as pessoas perdem muito tempo em redes sociais aí com coisas que não acrescentam muito. Eu ainda tenho meu livro, não o e-book, o livro, eu sou dessa, que eu adoro um livro como companhia. Eu gosto. Livro físico, né? Eu adoro folhear, assim como o jornal, o livro. Então, acho que isso é uma companhia muito bacana para a gente, que de repente essas gerações agora estão cada vez mais, isso está se perdendo, né? Com essa geração, por causa do celular, que é super útil. Mas eu acho que tem coisas que acabam se perdendo e que não deveriam. Esse contato humano, né? Ter essa conversa, né? Essa conversa, é bacana porque, assim, a gente consegue conversar. O pessoal daqui da TV Câmara mesmo, poxa, nunca mais eu havia voltado aqui. Então, como é que eu ia ter contato com vocês? Redes sociais, aí a gente conversa, eu vejo fotos do pessoal que trabalhava aqui, vejo as crianças crescendo, poxa, muito legal isso, é muito legal. Mas eu acho que não pode ficar restrito a isso, né? Nada substitui a gente bater um papo, assim como a gente está batendo um papo hoje, né? Por isso que você está aqui hoje, né, Sônia? Pois é, tão bacana. E pra gente encerrar o nosso programa, do que você sente mais saudade na sua vida? Você é uma pessoa muito saudosista, do que você sente mais saudade hoje? Olhando para trás da sua vida. Olha, eu sinto saudade, eu não estou saindo aqui querendo fazer média, mas dessa época de TV Câmara, dessa época, é uma época que me marcou muito positivamente, porque, assim, eu gosto muito dessa região. Quem me conhece sabe que, assim, o Vale, eu tenho um grande amor por aqui. Você me pergunta,
Ah, mas por que exatamente? Não sei. Não sei. Eu gosto, eu me identifico, eu gosto, me sinto bem. Você ficou 8 anos, né? Sim. 5 na Band Vale e mais 3 aqui. E isso que a gente viveu, que eu estava contando mesmo, as pessoas a gente era mais unido em função, assim, a equipe era tão pequenininha e a gente tinha que fazer rolar e que havia uma amizade, uma parceria mesmo. E que hoje em dia, claro, você entra numa grande emissora, ali, cada um por si, vambora, enfim. E nessa época era tão bacana, assim, a gente sabia que a gente só tinha gente mesmo para contar com o outro. Então foi uma época muito bacana da minha vida que eu sinto saudade. E que eu aprendi muito com você nos 3 anos que você teve aqui. Foi um imenso prazer trabalhar com você, Rodrigo. Muito. De verdade. Foi um grande... Olha, gente, um grande parceirão, um grande amigo, de verdade. Obrigado, uma pessoa Sônia. Bacana para trabalhar, assim, a gente... se ajudava, né, Rodrigo? Bastante, né? Porque é uma equipe pequena, como você falou, né? Então, a nossa equipe era muito bacana, né? Bom, Sônia, muito obrigado por você ter vindo aqui em Jacareí, participar nesse nosso bate-papo. Parabéns por esses anos todos de trabalho. Obrigado, Obrigada, eu que te agradeço. E a gente nem falou do meu Verdão, né? Nem teve tempo de falar do meu Verdão, que esse ano vai arrebentar, né? Só contrata jogador. Vamos ver se esse ano vai entrosar para ganhar de novo, né? Esse ano a gente não vai deixar nada pro seu Corinthians. Olha, gente, tá gravado isso. Esse ano meu Verdão vai arrebentar. No final do ano a gente volta a conversar. No fim do ano a gente vai ver esse programa de novo pra gente ver se tá tudo certo. Ai, ô Palmeiras, pelo amor de Deus, não vai me fazer feio agora, né? Obrigado, Sônia, por essa entrevista. Eu que agradeço, foi um super prazer, muito obrigada e feliz em ver como aquele filhotinho cresceu, né? E tá aí, crescendo e cada vez mais. Sucesso e vida longa para a TV Câmara. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade e até lá.